Queridos, as crianças de 4 a 10 anos, por gentileza, podem descer, que vai ter um estudo bíblico preparado para elas. Que Deus abençoe Cris e todas as irmãs que participam desse ministério. Som, teste. Boa noite, amados. Graça e paz. É por isso que estamos aqui. Porque o Cordeiro se entregou para eu e você termos vida. E uma vida abundante em Cristo Jesus. Nós estamos aqui porque nós somos frutos da redenção que há em Cristo Jesus. Não há motivo algum para nos gabarmos, e se algo que podemos nos gabar, é que Deus é forte em meio à nossa fraqueza. Amém? O Senhor é forte em meio à nossa fraqueza. Ele está aqui. E é um grande privilégio, irmãos. Aliás, eu posso afirmar que é um milagre do Senhor. Um grupo de quase 50 pessoas reunidas no ano de 2023 em torno da palavra do Senhor. Haverá um tempo em que as pessoas terão sede e fome da justiça de Deus, da palavra do Senhor. Eu não posso afirmar se esse tempo será um tempo escatológico, se nós como igreja já não mais aqui estaremos, ou se isso acontecerá enquanto a igreja estiver aqui. Mas eu posso olhar nos seus olhos e dizer, você que é membro desta casa e que nos visita, vocês estão no lugar certo. Nós não temos vaidade alguma e temos a plena convicção em Cristo Jesus que Ele nos trouxe aqui, para juntos sermos uma comunidade sadia. E uma comunidade sadia se dá em função daquilo que ela propõe a seguir. E nós estamos em Cristo Jesus, com os nossos erros, com os nossos acertos, com os nossos clamores, com as nossas dores e com as nossas dificuldades. Nós estamos caminhando, olhando para o livro de Tiago, num processo de crescimento. E crescer dói, queridos. E à medida que o nosso cabelo vai ficando branco, a nossa barba vai se tornando branca, e as pessoas começam a nos chamar de anciões ou ancião, nós vamos começando a perceber a brevidade da vida. A brevidade da vida. E aí a gente chega num ponto de podermos olhar para trás e falar, puxa, estou chegando próximo daquilo que o Senhor tem preparado, e eu ainda não cresci o suficiente. Passa ano, entra ano, e nós nos reunimos aqui em torno da palavra do Senhor, e parece que foi ontem, mas já fazem 4 anos que nós estivemos aqui pela primeira vez, aqui neste mesmo púlpito. 4 anos se passaram. E nós estamos aqui como povo do Senhor, buscando crescimento. A carta de Tiago é extremamente desafiadora, porque ela nos coloca no lugar de onde nós nunca poderíamos ou deveríamos pensar em sair, na dependência do Cristo Redentor. O Cristo Redentor. É óbvio que para nós é um pouco mais fácil lermos uma carta que foi dada para um povo que estava disperso. O grande pastor Tiago, e eu não tinha usado essa expressão até hoje, o 14º estudo no livro de Tiago, ele está exortando uma igreja, amados. Ele não está exortando um projeto. Ele conhecia aquelas pessoas do qual ele estava relacionando suas palavras, do qual ele estava enviando as suas exortações, do qual ele estava comunicando com alegria, paz e amor. E mais do que isso, ele estava se relacionando com o povo redimido de Deus. O povo que já havia passado pela salvação que é em Cristo Jesus. A mesma graça que nos alcança e que nos tira do lamaçal do pecado. E a única contribuição que nós temos para sair do lamaçal do pecado é tão somente o pecado do qual nós somos redimidos por Cristo Jesus. Essa igreja está dispersa e ela precisa crescer em maturidade. E é sobre isso que continuaremos pensando nesta noite. Crescer em maturidade. Você está crescendo em maturidade? Você percebe traços fixos do caráter do Cristo Jesus em você? Na vida, no dia a dia,
No ajuntamento é tão bom darmos um glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É tão gostoso, se você compreende o que você está fazendo, apresentar as suas mãos ao Senhor, dizendo: Pai, há tantas coisas horríveis dentro em mim, tem misericórdia e limpa-me. E é tão bom você poder apresentar mãos falando: Senhor, eu tenho tentado e eu tenho me esforçado para viver debaixo da sua guarda. Mas a pergunta é: estamos crescendo? Estamos crescendo? Esta noite nós vamos pensar sobre uma marca que deve ser evidenciada na vida daqueles que estão procurando crescimento. E é muito interessante que no contexto da carta, ela aparece depois de uma grande exortação. O Tiago já havia nos exortado a respeito da arrogância, capítulo 4, verso 11. Você pode mover os seus olhos, capítulo 4, verso 11. Amanhã iremos, ficaremos, permaneceremos, vamos fazer negócios e vamos obter lucro. Que loucura essa afirmação. Você não pode fazer essa afirmação, Tiago está dizendo. As ovelhas de Cristo, diga assim: se o Senhor quiser, se for plano de Deus, se estiver no coração de Deus, assim faremos conforme Ele tem em seu coração. Tiago já havia dado uma dura exortação aos irmãos que estavam tentando andar em suas próprias forças. Confiem no Senhor, não sejam autossuficientes, andem em verdade. A segunda parte do capítulo de 4, caminhando ao 5, ele teve uma dura advertência ao abuso do poder. Nós estudamos e vimos que Tiago não está dizendo é errado acumular recursos. Tiago não está dizendo é errado ter coisas boas. Tiago não está dizendo que você não deve trabalhar e conquistar novos sonhos, novos anseios. Tiago não está dizendo que você não deve buscar um lugar para estudar, aprimorar a sua profissão, seja ela ao fazer um pastel, aprimorar o melhor pastel do mundo. Porque onde estão os cristãos, ali deveria estar o melhor serviço do mundo, a melhor feijoada do mundo, o melhor pastel do mundo, o melhor gerente do mundo, o melhor coronel do mundo e assim por diante. Não em função dos outros, mas em função do que Cristo está fazendo na nossa vida. Então ele chega firme contra a arrogância e ele chega firme contra aqueles que estão se enriquecendo ilicitamente, que estão explorando a tristeza do outro, que está se aproveitando do vulnerável. Esta palavra é extremamente eficaz e relevante nos nossos dias. Aqueles que exploram os que são vulneráveis hão de prestar contas ao Senhor. Aliás, tem um verso muito forte: o Senhor ouve o clamor daqueles que são injustiçados. Talvez você aqui nesta noite, não tratando apenas de recursos financeiros, mas em algum momento da sua vida você sentiu ou teve a sensibilidade de ser injustiçado por algo, foi esquecido, colocado de lado, não teve o que você haveria de ter como direito. O Senhor escuta o seu clamor. Chegamos então no verso de número 7, mas antes nós vamos orar ao Senhor mais uma vez. Capítulo 5, verso 7. Nós vamos orar mais uma vez e vamos pensar sobre um novo tema, que agora num tom diferente, não mais num tom exortativo, mas num tom de pastor, pastor que ama, pastor que se aproxima e pastor que cuida. Deus, estamos diante de Ti e do Seu Filho Jesus. Expressamos através das canções emoções, porque nós somos feitos pelo Senhor também de emoções. Expressamos ao Senhor letras que traduzem o que confiamos, cremos e estamos procurando viver. E agora, Senhor, estamos diante de um texto que o Senhor consagrou, ó Pai, que o Senhor nos deu, para através do entendimento dele, apresentarmos marcas de pessoas que foram transformadas e continuam num caminho de crescimento diante da obra da grande redenção que é em Cristo Jesus. Cada coração aqui tem uma forma de ver, de pensar, de olhar a vida, mas nesta hora nós clamamos para o Espírito Santo de Deus que mora em nós, que habita em nós, que vive em nós, que é o grande doador de vida,
que Ele mesmo abra os olhos da nossa alma, da nossa interioridade e nos transforme, ó Pai, como barro, nos molde à imagem do Cristo eterno de Deus. Faz isto no nome de Jesus. Amém. Verso 7. Por isso, irmãos, olhem o tom de agora o pastor Tiago, o mesmo pastor que havia dado uma palavra dura no verso 1. Prestem atenção. Agora ele está com o coração pastoral. Por isso, irmãos, por isso, amigos, por isso, companheiros de ministério, por isso, comunidade de Jesus, por isso, você que foi lavado, redimido pelo sangue de Jesus, aí no verso 7 do capítulo 5, sejam pacientes. Diante dessas adversidades anteriores dentro do contexto, sejam pacientes. Enquanto esperam a volta do Senhor, sejam pacientes. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do nosso Deus está próxima. O Senhor virá, em breve o Senhor virá, repentinamente Ele virá, está próximo, não está longe, o Senhor vai cumprir as suas promessas. Mais uma vez, no verso de número 9, bem pastoral, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz que é o Senhor está à porta, Ele vai colocar no seu devido lugar todas as coisas. Irmãos, tomem como exemplo a paciência no sofrimento dos profetas, que falaram em nome do Senhor. Consideramos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó? Um homem de muita perseverança? Sabem como, no final, o Senhor foi bondoso com ele? Pois o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Me parece, de maneira bem clara, que após o grande pastor Tiago, que está na dependência do Messias, o Cristo, que é um servo de Deus, após ter uma grande chamada exortativa à igreja dispersa, aos judeus, amados irmãos de Jerusalém, que agora são cristãos, o povo do caminho, é assim que eles são chamados em Atos, o povo do caminho, agora ele tem um tom pastoral. Irmãos, vocês precisam ser pacientes. Irmãos, há um traço no caráter de Deus, que é esperado na vida da igreja. E esse traço se chama paciência. Pergunto eu, de uma maneira bem simples, como nós, a geração fast foods, a geração full time, influenciados por construir tudo muito, mas muito rápido, podemos parar pelos próximos 30, 40 minutos e desenvolvermos uma reflexão sobre paciência. A natureza do nosso encontro aqui já nos leva à aplicação dessa busca por paciência. É muito, muito difícil em nossos dias desenvolvermos a paciência. Acredite você ou não, na ilustração prática que vou trazer aos irmãos agora. Saímos daqui por volta das 11 alguma coisa, e a Dani já havia deixado tudo esquematizado para o almoço. À medida que ela foi buscar o frango assado abençoado do domingo, que resolve a nossa dinâmica de tempo, eu fiquei preparando uma outra parte do almoço. A hora que ela chegou, acabou o botijão de gás. Eu já havia comprado um outro botijão. Pacientemente fui trocá-lo. À medida que fui trocá-lo, não se encaixava a rosca do, esqueci o nome daquele negocinho,
Alguém me chama? Registro do botijão. E tentei de um jeito, tentei do outro, raspei minha mão no muro. Já estava daquele jeito bem tranquilo, que os irmãos já conhecem um pouquinho, tentando trocar o botijão. Cheguei à conclusão que havia espanado a rosca interna do botijão. Peguei meu cartão, fui correndo até uma hidráulica elétrica que tem bem em frente de casa. Adivinha o que já tinha acontecido? Estava fechada. Saí correndo, parecia que eu estava numa maratona. Fui na Rua da Feira, de quem conhece lá em casa, e tinha uma hidráulica elétrica aberta. Comprei o registro, voltei correndo, porque tinha feijão no fogo. Domingo é dia de feijão lá em casa, a Dani está dando risada. Fui trocar, adivinhem, fiquei pasmos, não encaixou. Não encaixou. Eu achava que era a rosca do registro, e aí comecei a achar que era a rosca do botijão. Peguei o telefone, liguei na companhia que havia comprado o botijão de gás, terça passada, liguei e fiquei aguardando ele. As crianças pediram meu cartão, falou, paizinho, vou correr lá no mercado, faltam algumas coisas. Eu esperando, cheganinha correndo no portão, pai, não está passando o cartão. Corro até o mercado na esquina, vocês sabem onde eu moro, pergunto para a moça, você está passando débito ou crédito? Eu acho que é débito, o cartão é de crédito. Passo, volto correndo para casa, nada dá certo, e a Dani falando, Deus está aplicando a sua mensagem da noite. E eu naquela paciência que vocês imaginem, já querendo bater a cabeça na parede. O homem do gás está lá dentro, olha para mim, é só encaixar direitinho. Shhh. Talvez alguns de vocês vão falar assim, eu não estou acreditando. Isso são coincidências. Não são coincidências, amados. O crescimento que o Senhor espera da minha vida e da sua vida é na vida. É na vida como ela é. A hora que eu cheguei ao caixa, o Felipe já estava lá tipo assim, de longe, pai, respira. Respira, pai. E eu cheguei e falei para a moça, crédito ou débito? Não tem problema. Isso acontece mesmo. Irmãos, como foi difícil fazer isso. O que o meu coração gostaria de dizer ali é sua incompetente. Você não sabe que esse cartão é de crédito? Aonde você está e assim por diante? Enfim, nós somos exortados por Deus de uma maneira amorosa a exercitarmos os frutos que Deus nos dá através do seu Espírito. Nas questões diárias, nas questões práticas do nosso dia a dia. O Tiago tem em mente traços do caráter de Deus que devem estar crescendo na minha vida e na sua vida. Ele espera que os seus ouvintes tenham uma disposição mental, emocional, espiritual, e eu estou usando aqui metáforas, que o homem interior de cada um de nós absorva os traços de Jesus em nós. E aqui ele vai dividir esse traço que chamamos de paciência em duas partes. Uma parte em relação ao mundo que vivemos, e uma parte em relação aos nossos relacionamentos. Esta paciência é descrita, e você vai lendo e relendo aí, do verso 7 ao 11, ela descrita nesses versos, ela faz parte, esta paciência, do caráter de Deus. O nosso Deus é cheio de paciência para comigo, para com você. E, consequentemente, essa paciência deve ser vista de maneira natural ao homem que está unido a Jesus Cristo. Quando você afirmou, eu mesmo não vivo mais para mim mesmo, eu morro para o Alexandre, eu morro para o meu coração, e eu me uno a Cristo Jesus, Ele é o Senhor de todas as áreas da minha vida, deveria ser natural que começasse a surgir em mim traços do caráter do próprio Deus. E aí eu volto à mesma pergunta inicial. Você está crescendo? Você percebe traços do caráter de Cristo fundamentados em seu viver? Marido e esposa,
esposa e marido, filhos e pais, amigos, funcionários, chefes, circunstâncias e assim por diante. O pastor Tiago agora chama o seu povo, a sua igreja e fala: queridos, em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas distrações, nós precisamos ter traços, marcas que nos fundamentam como o povo do caminho, como o povo redimido, como o povo de Jesus. Nós vamos então, nesta noite, pensar a respeito de nossa peregrinação na busca de crescimento, na busca do caráter de Deus a partir da redenção. E vamos dividir em duas primeiras partes a respeito dessa marca específica que pensaremos, a paciência. A primeira parte, nós vamos pensar na paciência em relação à vida como ela é. Paciência em meio à vida como ela é, tendo em vista o objeto que nos motiva a tudo isso. Cristo, que é o nosso Senhor, está no controle em meio à vida como ela é, e Ele vai retornar. Aleluia! Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da vida, e Ele vai retornar. Verso de número 7. Irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas de outono e da primavera, com grande expectativa aguardam o amadurecimento de sua preciosa colheita. O pastor Tiago, fica bem claro aqui o tom da carta: irmãos, nós poderíamos passar a noite toda pensando só nessa expressão irmãos, como nós temos perdido a propriedade dessa expressão irmãos, como nós temos banalizado na igreja de Jesus essa expressão irmãos. Irmãos significa que nós estamos aliançados, mesmo com as nossas diferenças, mesmo com as nossas dores, mesmo com a nossa forma de ver o mundo, nós pertencemos a um único Pai e Senhor das nossas vidas. O que nos dá vida e que nos leva a um caminho em comum é a obra de Cristo Jesus. As diferenças fazem parte, e nós precisamos ter muito, muito cuidado para não deixar questões de cunho pessoal se tornarem projetos de indiferenças no nosso dia a dia, dentro da realidade como igreja. Irmãos, sejam pacientes. Tiago não está esquecendo que essas pessoas estão sendo perseguidas, e no contexto elas trabalham o dia todo e têm seus salários retidos. Pergunte para alguém que está desempregado se é fácil ter paciência. Faça aí uma timeline de sua vida e relembre um momento em que você passou dificuldade e que pacientemente você precisou esperar de algum lugar, de alguma forma, algum tipo de ajuda. É muito fácil nós olharmos para quem está numa condição de vulnerabilidade e falar: mantenha calma, fique pacientemente aí esperando. Mas quem está passando o problema em si, ele precisa de uma graça do Senhor para entender o problema e ter a consciência de que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. Ele está falando para uma igreja perseguida, para uma igreja que vem perdendo membros, não porque eles gostaram mais da igreja vizinha, diante das circunstâncias. Eles estão perdendo membros porque alguns membros estão sendo mortos, perseguidos por uma guarda romana, impiedosa, caçando cristãos. Sejam pacientes, tenham paciência. Vocês que não estão tendo seus salários, esperem, deixem o Deus que escuta a dor de vocês cuidar do seu sofrimento. Não saiam de maneira desesperada, procurando solucionar na sua própria força. Descansem os seus corações em um Deus que sabe todas as coisas e que de fato há de voltar. Sejam pacientes. Você tem a tendência de, em meio a perseguições,
de em meio a frustrações, e elas chegam, de em meio a planos que não se dão tão bem quanto você havia planejado, de apresentar um coração calmo, tranquilo, paciente diante do Senhor, ou ficar num nível de estresse alterado, que vai alterar toda a sua relação com a vida. Qual é a sua atitude diante das adversidades? Aqui nós temos um imperativo para uma igreja, para irmãos que foram redimidos, que estão num processo de crescimento. Sejam pacientes. Sejam pacientes. Precisamos ter paciência no lar. Precisamos ter paciência na vizinhança. Precisamos ter paciência onde buscamos os recursos do que nos provê sustento. Precisamos ter paciência na criação dos filhos, no auxílio à criação dos filhos, no processo de sermos igreja. Precisamos de paciência, paciência e paciência. E é interessante que Tiago está falando por uma cultura judaica que está em transição. Os aspectos culturais do judaísmo agora precisam se render ao Cristo que cumpre a lei, porque o fim da lei é Cristo. Ele aplica toda a lei que foi dada nos princípios até a sua chegada, para que agora, de todas as tribos, povos, línguas e raças, um só povo possam viver diante do Rei que é Jesus de Nazaré. A metáfora que ele vai utilizar, a ilustração que ele vai utilizar, é de lavradores. Tenham paciência enquanto esperam a volta do Senhor. Enquanto esperamos a volta do Senhor, e vamos ser verdadeiros e sinceros, é bem provável que todos nós aqui não tenhamos no nosso planner, na nossa agenda, a volta do Senhor. Mas precisamos pensar mais sobre isso. É provável que o dia que o Senhor retornar, e Ele vem em qualquer momento, nós não estejamos dentro da agenda de Deus. Por isso precisamos avaliar onde estamos nos desgastando e qual caminhos estamos investindo, não de uma maneira legalista, mas de uma maneira que tenha sentido na nossa vida. Eu me lembro que quando eu era adolescente eu escutava de alguns: você vai num jogo de futebol? Talvez alguns de vocês aqui já escutaram isso. E se Jesus voltar e você tiver, seu Arlindo, no meio da Gaviões? Aqui tem um bando de louco. Você vai ficar, seu Arlindo. Não é assim que nos ensinaram? Está todo mundo aí com um sorrisinho aí? Foi assim que aprendemos. Foi assim que aprendemos. Tiago está dizendo ao contrário. Tenham paciência em relação à vida. Tenham sabedoria em relação à vida. E sejam pacientes diante dos dilemas, porque a vinda do Senhor é real. Ela vai acontecer. E aí ele ilustra, ele vai usar a seguinte ilustração: percebam os lavradores. Para nós que estamos distantes desta cultura, talvez não possamos compreender na profundidade. Mas alguns de vocês aqui sabem o que são lavradores. Irmão Zé Antônio está sorridente ali. Porque a região dele, onde ele teve tantos anos, é uma região onde se tem lavradores. Pensem como os lavradores precisam ter uma consciência de calma, de ir lá preparar a terra. Não dá para você jogar Nescau, que é instantâneo, e nascer pé de cacau de uma maneira instantânea. Você precisa ir lá lavrar a terra, mexer a terra, adubar a terra. E muitas vezes esse processo leva meses, para depois de preparar a terra, esperar o tempo correto das chuvas para jogar a sementinha, e aguardar que o Todo-Poderoso, Senhor da história, mande a chuva. Neste momento, qualquer ateu crê em Deus, porque Ele é o Senhor dos tempos e das estações, e Ele está utilizando aqui o que acontecia dentro da cultura judaica. As chuvas de outono e da primavera eram extremamente importantes naquela região tão árida como é importante a chuva, porque a chuva, a água traz vida. Então os lavradores precisavam do quê? De paciência, constantemente.
Não só paciência, mas os lavradores precisavam compreender as estações. Aleluia, que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso, que dá sabedoria a todos nós. É lindo quando você vê um engenheiro agrônomo que compreende as coisas. Mas olha que coisa maravilhosa, quando você pega um caipira da terra e fala, pastor, eu não sei não, quando vem outono ou quando não vem, mas eu sei que aquelas nuvens ali estão dizendo que daqui 2 meses vem chuva. E a gente fala, não é possível. E ele acerta, porque Deus dá discernimento para ele. Deus dá experiência, Deus dá sabedoria a todos nós. O povo de Deus não precisa tão somente esperar pacientemente. Ele precisa compreender o tempo. Saber a hora de caminhar. Saber a hora de esperar. Saber a hora de fechar os lábios e de dar ouvidos. Saber a hora de responder. Pensar e compreender que tipo de adubo ele vai utilizar naquela estação, que tipo de adubo ele vai usar em outra estação. Irmãos, sejam pacientes. A vinda do Senhor é uma verdade. Olhem os lavradores, eles percebem as chuvas do outono. E ele continua no verso 8, sejam também pacientes, assim como quem? Como estes lavradores, fortaleçam-se em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O Tiago, que é um judeu, e que ele está se utilizando muito dessa sabedoria proverbial, que era muito prático na vida dos judeus, e ele também está se utilizando do Sermão do Monte, das palavras de Jesus, ele está repetindo. Ele disse, tenham paciência, a vinda do Senhor é próxima. Ilustrou, e agora ele retorna falando, fortaleçam o coração de vocês pacientemente, porque a vinda do Senhor é próxima. O homem interior, que coisa linda, ele não está dizendo para aqueles irmãos que estão sendo perseguidos, juntem um monte de irmãos mais fortes da comunidade, visitem este fazendeiro que não está pagando vocês, e fala, nós vamos invadir, nós vamos quebrar tudo aqui se você não nos pagar. Ele está dizendo, tenham paciência, porque há um Senhor que coordena todas as coisas. Em vez de se fortalecerem fisicamente para buscar os vulgos direitos que vocês têm, fortaleçam o homem interior, porque o Senhor está controlando todas as coisas. Paulo também trata muito desta questão do homem interior. Eu amo aquela passagem, amados, de Efésios capítulo 3, verso 14. O Paulo está falando à igreja em Éfeso, e no capítulo 1 ele já havia falado da obra do Senhor, que o Deus que criou é o mesmo Deus que traz de volta o seu povo. No capítulo de número 2 do livro de Efésios, ele está dizendo que a graça é o elemento maior na salvação do homem, que nós não temos nada a oferecer, que nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos separados de Deus, distantes de Deus, mas ele, sendo rico em graça e misericórdia, nos alcançou e nos transforma. Quando chega no capítulo de número 3, no verso 14, ele fala, devido todas estas causas, por esta causa eu, Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com toda a igreja, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia, que coisa maravilhosa. Você precisa ser paciente diante da vida, as dificuldades, as alegrias, os reveses, as vitórias e assim por diante. Por quê? Porque o Senhor vai voltar e Ele vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Paciência, desenvolva a paciência. E onde começa esse desenvolvimento de paciência? No homem interior. No homem interior.
Eu fico imaginando Paulo escrevendo as cartas no presídio, numa masmorra romana. E aquele homem se ajoelhando num lugar frio, solitário, perverso, e ali ele buscando o Senhor de toda a glória. E falando com Deus, Deus, mesmo aqui nesta masmorra, eu quero experimentar a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do seu amor. Sabe quando você vai ser mais paciente? Quando você alimentar o seu homem interior. Quando você se desgastar aos pés da cruz. Primeira parte, então, a paciência em relação à vida como ela é. Aqueles irmãos estão sendo injustiçados, eles estão sendo perseguidos, eles estão enfrentando dificuldades. Tiago não diz, armem uma grande revolução, busquem os seus direitos. Tenham paciência. Porque aquele, no contexto anterior, que ouve o clamor dos injustiçados, há de voltar e reinará sobre todas as coisas. Podemos dizer então, que os crentes injustiçados pela sociedade sem Deus, precisa revigorar em Deus, o Cristo, a sua esperança presente e futura. Você que está aqui nessa noite, amado, o que você tem feito para renovar a sua esperança? Quais as marcas do Cristo está em você? Eu tenho pensado a respeito da minha alegria. Onde eu tenho depositado a minha fonte de alegria? Em Cristo Jesus. E no retorno dele podemos renovar as nossas forças. Nós precisamos então enfrentar tribulações passageiras até o retorno de Cristo. E deixa eu falar uma coisinha aqui para vocês, amados. Olhem para mim, todos vocês. Alguns de vocês vão sofrer mais que outros. É uma verdade. Alguns de vocês vão ter frustrações maiores do que outros. Mas todos nós aqui precisaremos enfrentar tribulações. E o Senhor vai esperar de nós paciência. E quando ela estiver se esgotando e você fala, não é possível, eu não tenho mais forças, se lembre, o Cristo vai retornar. E vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. O justo juiz vai aplicar a sua justiça aos que foram injustiçados. Você já foi injustiçado? Esses irmãos aqui em Cristo Jesus estavam trabalhando, porque eles eram peregrinos, eles foram expulsos de suas casas. Eles estão espalhados na Antioquia, no Chipre. Eles estão espalhados no Oriente Médio. E as pessoas se aproveitam de pessoas vulneráveis. Vocês viram o que aconteceu na Ucrânia? Deixe que eu cuido da sua filha. Que tristeza. Deixe que eu cuido do seu filho. Entregue ele para mim. As pessoas se aproveitam dos vulneráveis. Porque eles acreditam que a vida deles é uma vida o quê? Cheia de poder, de autossuficiência. O Tiago está dizendo a esses que estão sofrendo, esperem no Senhor, confiem no Senhor, olhem para o Senhor, porque Ele vai voltar e vai fazer justiça. Na primeira parte, então, pensamos a respeito da paciência, como ela se processa na vida. E pode ser que você está pacientemente esperando algo que o seu coração bate mais forte, um sonho, um anseio, um desejo. E ele ainda não aconteceu, e você está ali ansioso, querendo resolver com as suas próprias forças. E o Senhor está falando, calma, discirna os tempos. Olha o lavrador, ele sabe os tempos, perceba o que Deus está fazendo, e se coloca à disposição do Senhor do tempo que se chama hoje. Não espere para amanhã, para desenvolver o que Deus está te dando hoje, e continue pacientemente, aguardando o tempo do Senhor. Mas quando chega no verso 9, olha que coisa interessante. Parece que tem uma mudança de dinâmica. Ele volta à questão amorosa a dizer, irmãos, não se queixem uns dos outros. E para nós aqui, é muito tranquilo para a nossa comunidade aqui, porque nós não temos queixa uns dos outros. Não é verdade? A gente nunca se queixa aqui como comunidade.
Todas as outras comunidades existentes no planeta Terra fazem isso. Mas nós aqui em Sião nunca, não é verdade? Nunca nos queixamos uns dos outros. Nós estamos sempre com o coração aberto a cedermos, a escutarmos, a aprendermos, a falar, não tem problema, estamos juntos e vamos caminhar nessa direção. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados, pois vejam, o juiz está à porta. O que estava acontecendo com aqueles irmãos? Diante das provas e das tribulações, estava acontecendo um tipo de precipitado, vou usar uma linguagem química aqui. Eles estavam se aproveitando dos problemas para justificar as suas queixas. Em vez de buscarem ao Senhor e de catalisarem bênçãos um para com os outros, estavam justificando as suas amarguras. E aí, segunda parte, então, que estamos tratando, vai lidar de paciência em relação aos outros e ao próximo. Se a primeira parte eu preciso ser paciente em relação à vida, a segunda parte ele traz para mais próximo, de uma maneira mais íntima. O fato de eu ter provações, o fato de eu ter dificuldades, o fato de eu ter lutas não justifica a minha falta de paciência e queixa para com quem? Para com o meu irmão, para com o outro. O tom amoroso, irmãos, ratifica e alimenta a ideia de que a igreja, lidando com a igreja, precisa partir de um pressuposto amoroso. Não é isso, amados? Lembram das palavras de Jesus? Quando perceberem o amor com o qual vocês lidam um com o outro, saberão que vocês são meus discípulos. Não é o tamanho do nosso prédio que é lindo, que é maravilhoso, que é uma bênção, que enche o nosso coração de alegria, o presente que Deus nos deu para estarmos nesse bairro tão especial. Isso não significa que os outros bairros não são especiais. Significa que Deus tem um plano de ter uma comunidade de redimidos, de cristãos aqui neste lugar. Isso é uma bênção do Senhor. Mas o que vai fazer diferença no Urbanova são aqueles que nos visitam e percebem, há uma esfera de amor, há uma esfera de cuidado. A lei áurea se cumpre nesse povo. Eles amam ao Senhor e amam ao próximo como a si mesmos. Faz sentido? E percebam que eu não estou querendo dizer aqui que a tese maior do amor se sobrepõe aos nossos erros e aos nossos fracassos. Tiago não está dizendo aqui que nós não devemos conversar com os irmãos que precisam de ajuda para terem um processo de mudança de vida. Mas ele está dizendo que todas as tribulações que nos rodeiam não justificam o nosso descaso e descuidado de um para com quem? Para com o outro. Como nós precisamos crescer, amados. Nós estamos em 2023, hoje pela manhã o nosso professor de escola dominical falou algumas coisas tão interessantes. Uma delas que marca o meu coração, como é que em 2023, uma igreja de 67 anos, a gente precisa ficar às vezes discutindo coisas que são prolegômenas, que são fundamentais. Do nosso amor um para com o outro, de olhar no olho do outro, de discordar em amor, de tirar o mimimi, o milindre e assim por diante, e a gente aprender a conversar, da gente respeitar aquilo que o Senhor sobrepõe por sua igreja amada. Irmãos, não se queixem uns dos outros. Não tenha amargura em relação ao seu próximo. E ele está falando isso num tom amoroso, a igreja lidando com a igreja. E a igreja, quando lida com a igreja, ela encontra dificuldades. Querem ver só o porquê? Não é fácil, pecadores, viver com pecadores. Eu sou difícil para dedéu, a Rafa está dando risada ali. E aí soma-se isso com a dificuldade dos irmãos, a gente tem uma dificuldade maior. Não é fácil a comunhão dos santos aqui na terra. Alguém disse, viver com os santos no céu, ô glória! Viver com os santos na terra, aí é outra história.
Ele está dizendo assim: vocês precisam ser pacientes um para com os outros, porque esta marca é poderosa. Essa paciência mútua, ela transforma uma comunidade em alguém que foi transformada pelo próprio Cristo. E essa queixa dentro da igreja de Jesus, ela atrapalha o crescimento de um e do outro. Alguns, então, nesta caminhada, estavam persistindo em não compreender e aceitar o ritmo do crescimento do outro. Sendo assim, estavam agindo com um julgamento indevido. Quando eu tenho um julgamento indevido, estão percebendo? O certo é certo e o errado é errado. Como nós vamos lidar com isso? A gente precisa tomar muito cuidado para a gente não lidar de maneira errada com aquilo que é errado ou com aquilo que é certo. Mas eu estar tendo o posicionamento correto não me autoriza a fazer um julgamento incorreto. Não é isso que é esperado dos santos. A perspectiva deveria partir de Cristo. De Cristo Jesus, que nos amou quando nós éramos ainda o quê? Pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos boas pessoas, quando nós estávamos caminhando na direção dele, quando ele sabia que nós íamos ter uma resposta positiva a ele. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo porque Cristo prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos pecadores, distantes de Deus, não buscávamos a Deus. Romanos 3, Paulo vai discorrer o que isso significa, e ele faz isso baseado lá no Salmo de número 14. Não é uma ideia nova de Paulo, a degradação do homem, é uma ideia que surge nos princípios, que o homem se separou eternamente de Deus. Então você estar aqui, amado, é motivo de grande alegria. Você deveria levantar as mãos aos céus e glorificar a Deus, e bendizer o nome de Jesus, porque de alguma maneira, de alguma forma, e nós tentamos sistematizar isso na nossa vida, e pior do que sistematizar na nossa vida, é tentar impor sobre o outro aquilo que Deus está realizando na nossa vida. Nós pegamos circunstâncias que Deus usou outros santos na sua história, e queremos aplicar na história que Deus está realizando hoje, quando o evangelho é extremamente simples. É extremamente simples. Eu, Jesus de Nazaré, quando olho para os meus discípulos, o que eu vejo neles são pecados. E devido ao pecado deles, eu caminho a cruz. Eu sofro a morte deles. Eu me dou por eles. Eu atraio cada um deles para aquilo que eu tenho em meu propósito. A perspectiva do Cristo. Não compreender então o processo de fortalecimento do outro, e a gente comete esses erros, não é verdade? E a gente comete esses erros de uma maneira extremamente legalista. Eu sofro demais com isso. O Jean sempre me escuta alguns murmúrios do pastor dele, e ele é meu pastor, é uma coisa muito louca isso. E às vezes eu fico triste, fulano não está, ciclano está. E eu preciso entender o processo de Deus no crescimento do outro. E qual que é a nossa tendência carnal? É de processar as áreas que eu me autodefino como alguém maduro, e olhar para as áreas que o outro ainda não alcançou e eu já alcancei, e colocá-lo no seu lugar devido. A coisa mais fácil é fazermos isso como comunidade dos santos. Mas querem ver só como é difícil? Você procurar um irmão ou uma irmã e falar: eu preciso da sua ajuda. Eu percebo que você tem traços de maturidade nesta área que eu não tenho. Você está disposto a me ajudar? Você que tem dificuldade com finanças, teria coragem de procurar alguém assim aqui na igreja? De falar: meu irmão, não estou falando do pastor. Meu irmão, meu recurso ele entra por aqui, ele sai por aqui, eu não sei o que eu faço. Eu não consigo fazer uma planilha de custo. De entra X, eu tenho que gastar X. Você pode me ajudar?
Alguém que fala muito, que fala pelos cotovelos, que fala coisas feias. Procura alguém e fala, olha, eu vejo em você maturidade. Me ajude. Eu vejo na sua família traços de algo que eu acredito que é o que Deus tem. Nós não temos essa condição. Mas para julgarmos, nós somos rápidos. Sim ou não, igreja? Ele já havia falado no capítulo 1, sejam tardios em falar e prontos para o quê? Para ouvir. E agora ele está trazendo novamente esse tema à tona. Eu preciso cuidar do irmão. Quando eu não compreendo o crescimento do irmão, eu tenho a tendência de não compreender o meu próprio crescimento e de me auto-autorizar a julgá-lo como supremo juiz. Cuidar uns dos outros é algo nobre. Porém, impacientemente julgá-lo reflete em mim falta de graça. Percebam o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo que você não deve procurar uma pessoa que é fruto de um julgamento, de um processo estético, juízo, valor, verdade. Eu estou dizendo que impacientemente, cancelar alguém é algo que não reflete o caráter de Jesus. E aí caminhamos então para a conclusão. Tenham paciência em relação à vida, porque o Mestre está voltando. Não se utilizem desses catalisadores dos problemas de vocês para olhar para o irmão e para o quê? Acabar com o irmão. Mas não encaixa o gás. Mas o cartão não passa. Então vou tratar todo mundo mal. Não! Volte para a cruz e seja paciente. Volte para a cruz e seja paciente. Ele já havia falado no capítulo 2, versículo 8, acerca da lei áurea. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e amarás ao próximo como a ti mesmo. É isso que Deus espera no nosso processo de crescimento. Esse amor a Deus que me leva a amar ao próximo como a mim mesmo. Aí ele conclui. Irmãos, estou no 10. Tomem como exemplo de paciência sofrimentos dos profetas que falaram em nome do Senhor. Aqui ele chama para ele, lembrem-se dos profetas. Isso me leva a entender e confirmar que ele está falando para a igreja judaica que surge em Jerusalém. Porque os gentios não tinham conhecimento do quê? Dos profetas. Lembrem-se dos profetas. Abacuque, aquele sofrimento daquele homem perseguido, lá no capítulo 3, verso 17 e 18, Abacuque 3, 17 e 18, depois dele ver o povo reprimido, dissolvido diante de uma nação ímpia, e ele havia perguntado para o Senhor, por que, Senhor? Por que o problema do mal? Por que os caldeus nos perseguem? E aí ele diz, mesmo que todas as coisas se voltarem a nós, como povo de Deus, eu vou esperar pacientemente no Senhor. E aí nós temos uma das poesias mais belas da história do homem. Ainda o quê? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Ah, queridos, como nós estamos distantes disso. Basta um risquinho na porta do nosso carro para nós ficarmos deprimidos. Basta um prato de comida, no privilégio de estarmos comendo num restaurante fora de casa, vir com um pouquinho menos de sal que a gente esperava, e a nossa paciência se acabar. Basta assumir o controle remoto e você desesperado para assistir a algo que você já tinha planejado, que você fica impaciente. Basta uma fila todos os dias, devido à entrada e saída dos alunos. Basta uma esperança colocada nesse tempo que não se cumpre.
E o Tiago está falando para uma igreja que sofre. Lembre-se dos profetas, como eles foram pacientes. Lembre-se que eles sofreram, carregaram dores, precisaram esperar, falaram, e não deram ouvidos às suas palavras. E ele continua: consideremos também, verso 11, felizes aqueles que permaneceram firmes em meio à aflição. Vocês ouviram falar de Jó, um homem de muita perseverança? Ele primeiro chama ao exemplo dos profetas, que foram pacientes em meio às lutas. E agora ele aplica na vida de Jó, que foi feliz mesmo em meio às lutas. Olhem só o que diz Jó, capítulo 13, verso 15. O Jó já havia perdido tudo. E aparentemente, quando a gente olha nos primeiros capítulos do livro de Jó, que é um livro complexo de se entender, havia uma disputa entre Satanás e Deus. Mas uma disputa que não é disputa, porque Deus não pode ser disputado em relação a nada. O Senhor havia permitido, vai lá e prova aquele homem. Tocou em todas as coisas dele, tocou na própria, no aspecto físico dele, tirou os filhos, tirou a casa, tirou os servos, tirou tudo, e tocou no físico dele. Textos duros, difíceis de se entender, textos fortes. Diz que ele raspava as suas feridas com um caco de telha, diante da dor, da aflição. E aqueles que comiam à sua mesa, os seus amigos estão falando: cara, você está recebendo o que você mereceu, porque você se afastou de Deus. Mas isso não é provável, porque o início do capítulo 1 diz que Jó era um homem temente a Deus, que se afastava do mal, que procurava fazer o bem. Era alguém que tinha intimidade com Deus. Então ele não entendia o mal ao seu redor, ele precisou discernir, compreender. Quando chega no capítulo 13, no verso 15, ele olha para tudo e diz assim: ainda que me mates, esperarei em ti. E por que ele está dizendo isso? Porque a sua esposa o procurou e falou: você está apodrecendo. Você está apodrecendo, você vai morrer. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Esse teu Deus não existe. Isso é uma ilusão psicofilosófica do seu coração. E ele fala: ainda que o meu Deus me tire a vida, eu esperarei nele. Quando chega então no final do livro de Jó, no capítulo 42, verso 5, depois de ele ter esperado no Senhor e o Senhor o visitado, ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Não é lindo, amados, quando a gente descansa no Senhor e a gente fala: puxa vida, eu queria fazer assim e não fiz, graças ao Senhor. Hoje eu posso esperar e descansar em saber que Deus está cuidando do meu dia a dia. Não é bom? Não é bom quando seu coração te chama e te convida a fazer algo que não vai agradar a Deus, e você decide ficar firme no Senhor, e depois te vem à mente e fala: puxa vida, obrigado, Senhor, porque o Senhor preservou a minha integridade, o Senhor me fortaleceu interiormente. Os profetas modelos, o Jó aplicando, e aí ele se lembra também das palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Ele vai dizer que há uma felicidade no processo de dor. E aí a gente não pode esquecer, você em casa e nós aqui, não podemos esquecer que o público é um público sofrido. Esse público que está escutando essa mensagem não vai fazer como a gente voltar para casa e pegar aquela sobra gostosa de comida de ontem ou de hoje e fazer um pratão, de comer uma pizza, de tomar um lanche, de descansar num sofá gostoso e de relaxar. Esse público é um público que está fugindo das provações diárias de perseguição. E Tiago está dizendo: há uma alegria em tudo isso. Consideremos felizes aqueles que permanecem firmes em meio à aflição. Ele está lembrando de Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados os que sofrem e são perseguidos em meu nome. Fecho então dizendo: somos exortados como o povo do Senhor a aplicar paciência
em relação à vida. Somos exortados diante do Senhor a termos uma vida de comunidade terapêutica que cuida um do outro. E as implicações são simples. Resistir ao sofrimento pacientemente é um caminho de felicidade. Está doendo, mas vai passar e vai trazer cura. Quantos aqui, se eu errar o nome, vocês não podem sorrir, vão se lembrar do metiolate, é isso? Levanta a mão, quero ver. Quem aqui falava, mãe, que alegria, meu joelho está aqui prontinho. Era o terror, não era, Carlão? O metiolate era o terror, né? Mas aquilo trazia o quê? Cura para nós. Estava com a Juliana, sexta-feira, o dia do falso aniversário do irmão Marcos. Aniversário do irmão Marcos, dia 27, não esqueço nunca mais. Eu estava com a Juliana, suspeita de dengue ou de Covid. Nós estávamos lá na UBS. E a doutora muito simpática, cuidando dela com todo aquele carinho, e quase indo embora já. Aí o paizinho, que não entende nada, a senhora não vai dar uma injeção nela? Ela olhou para mim assim, tipo, pai. Ela falou, não, paizinho, eu ia receitar a injeção. O Felipe já passou muito por isso comigo, ele está trazendo à memória as lembranças dele. Eu sei que dói aquela injeção. E eu falando assim, não, uma picadinha, não dói nada. Aí a doutora se manifestou. Pai, essa injeção é base de óleo. Dói muito. Eu falei, puxa vida, como que eu vou consertar agora? E ela andava para cá e para lá e começou a suar frio. E aí fomos lá e ela tomou. E depois eu mostro para alguns de vocês o videozinho dela voltando para casa. A Dani está falando, não, a dor que ela sentiu. Não na hora da picadinha, mas no carro. Por quê? Porque aquilo é terapêutico. Nós somos tão falhos, amados. Nós olhamos ao redor e nós estendemos os nossos olhares aos outdoors da vida, às distrações. O que seria de nós se não houvesse as tribulações, os problemas, as dificuldades? Será que eu e você poderíamos dizer, como Jó, ainda que me mates, eu vou esperar em ti? Deus, eu sei, Senhor, que eu não fiz nada contra o Senhor. E aí Jó começa a indagar ao Senhor, e o Senhor, se eu não estiver errado, 79 vezes se pronuncia para Jó. Onde você estava, Jó? Você que acha que tem o controle da vida em suas mãos? Quando eu construí as colunas da terra. O que seria da sua vida sem as tribulações, amados? O que seria do sofrimento se não tivéssemos a santa esperança de que vai passar? Eu, um pai imperfeito, fazendo carinho na minha filha, filhinha, vai passar essa dor. Vai passar, meu amor. E você vai se sentir melhor. E você vai dormir, e a Dani me procurou depois e falou, ela está roncando. Ela desmaiou em casa. Sofrimentos não devem ser catalisadores do mal na vida do crente. Nunca diga para a criança, com todo carinho, paizinho, mãezinha, os que serão, ele me deu um tapa na cara porque ele está com soninho. Não é o soninho, queridos. O Adão está vivo e ativo já no coração da criança. Ele está se jogando no chão e quebrando tudo aqui. Não, é que ele não teve o danoninho hoje ainda. Não é isso, amados. É o coraçãozinho deles. E a gente precisa ensinar que há um Deus que governa todas as coisas. Quando você maldizer um irmão, se você tiver chance, peça perdão a ele. Quando você influenciar outra pessoa em função do que você está dizendo a respeito de alguém que não está ali, procure essa pessoa e fale, olha, eu me equivoquei, não deveria ter falado de tal irmão que não está aqui para se defender. E pacientemente, confie que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós estamos quase chegando no final do livro de Tiago.
E eu posso dizer, estamos nos tornando perfeitos como o Senhor. Mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas dificuldades. Qual o seu sofrimento? Gaste alguns segundos agora. Qual o seu sofrimento? Deus sabe. Qual o seu sofrimento? A sua dor? Já fez essa pergunta? Qual o seu sofrimento? Faça mais uma. Qual sua reação? Qual sua esperança? E ao sairmos daqui, qual a sua ação? Qual o seu sofrimento? Qual sua reação? Qual a sua esperança? E qual a sua reação? O final do verso 11 diz assim: o Senhor é cheio de compaixão. Você acredita mesmo nisso? Que Deus olha para os seus problemas, para os seus anseios. Fiquem em paz, meus amados, para os seus pecados deliberados. Quando a gente olha para Deus, fiz, faço e vou fazer. Ele olha com compaixão. Ele poderia consumir, chega, não aguento mais isso. Mas Ele olha com compaixão. E Ele é bondoso. E eu posso dizer, amados, com todas as provações, Deus vai nos dar crescimento. Ele nos tem dado graça e fará o que está em seu coração. Talvez você aqui nesta noite esteja com tantas lutas. E é tão legal eu poder dizer isso, porque o nosso contexto aqui não é um contexto de luta com recursos. Não é verdade, André? Se eu estivesse lá no Vale do Jequitinhonha, Jalimal, eu poderia dizer, talvez você que não jantou e andou 2, 3, 4 quilômetros para estar aqui. Não é a nossa luta. Talvez alguns aqui tenham momentos que enfrentam esse tipo de luta. Mas não é a nossa luta. Qual o seu problema mesmo? O que tem tentado tirar a sua felicidade? O que oprime o seu coração? O que te deixa cabisbaixo, amargurado, introspectivo, fechado, desconectado da vida? E como você tem reagido diante disso, se tornado uma pessoa que perdeu a capacidade de interagir com os irmãos, com a família? E aí você precisa pensar, qual a sua esperança? Qual a sua esperança? Lembra daquelas mulheres no jazigo de Jesus? Por que vocês procuram dentre os mortos? Ele está vivo. Esse é o nosso Deus, amados. Ele está aqui neste lugar. Ele quer fazer algo novo nas nossas vidas. Vamos ficar em pé?